Oi, amigos, amigas, gente querida. Então, vamos lá para responder as perguntinhas? Teve até uma pessoa que falou assim: nossa, um monte de pergunta e eu não vejo resposta. É porque a resposta ia vir nesse vídeo, né? Então vamos lá. A Leia perguntou: Leia, eu sei que você quer saber o que um monte de gente ainda me pergunta, né? Se tem alguma volta com alguém do passado. Gente, passado é passado, né? O que importa na vida é o presente. O meu presente tem muito trabalho, tem muita convivência com pessoas novas muito queridas e eu tô amando isso. Tem muito estudo e o meu futuro tem muita esperança. O passado passou, né? E o passado não volta. Vamos lá. A Sônia quer saber como tá a minha vida de solteira, o meu coração e a minha família. A família tá muito bem, graças a Deus, todos com muita saúde, que é o importante, né? A gente com saúde, a gente enfrenta os desafios da vida. Então tá todo mundo muito bem, graças a Deus. A minha vida de solteira é uma vida de muito estudo, eu tenho estudado muito e tenho trabalhado muito. Eu trabalho junto à espiritualidade, atendendo as pessoas que nos procuram no centro espírita e trabalho também com reiki numa casa de cura. E eu, nesse período, terminei a minha formação em reiki, hoje eu sou mestra reikiana. E agora eu continuo estudando muito, cada vez mais, para preparar a minha primeira turma de reikianos, né? Para sintonizar a minha primeira turma de alunos que vão ser reikianos. Então é isso. É assim que tá a minha vida de solteira. Graças a Deus, porque eu queria muito isso. Eu queria muito mesmo me sentir a pessoa que eu sou. Que às vezes a gente vive uma vida e a gente não sente que a gente está sendo a pessoa que a gente veio para ser nessa existência. E nesse momento da minha vida eu sinto que eu estou bem encaixada, que eu estou bem conectada com a minha missão. Isso está sendo muito legal. Toco muito violão também, não só aqui em casa, não só em vídeo ou no Face, às vezes eu gravo, né, no Face, no Instagram, mas muitas vezes eu estou indo no centro espírita tocar, em outros centros além do centro que eu trabalho, então tudo isso é muito bom para mim. Tudo isso é muito gratificante e faz de mim uma pessoa muito feliz. A Sueli, ela perguntou sobre o Zequinha. Zequinha tá ótimo, danadinho como sempre, continua se sentindo o dono da casa e, na verdade, cada dia mais eu acho que ele é o dono da casa mesmo, né? Porque agora ele tem muita liberdade, mais liberdade do que ele já teve um dia. Então, assim, tipo, deita comigo, se eu vou cochilar à tarde, ele dorme comigo na cama, enfim. Mas ela perguntou se ele sente falta da roça. Eu acho que sente sim, né? Porque aqui na cidade não dá para estar o tempo todo levando ele na rua. A gente mora em apartamento, então ele vai passear uma, duas vezes por dia e não é a mesma coisa, né? Ele não tem a liberdade, porque vai passear, tem que passear na coleira. É muito perigoso, eu não andaria com ele sem coleira, porque ele não é treinado para isso e tem muito movimento de carro, é muito arriscado. Então, eu acho que ele sente, né? Deve sentir sim, mas ele não fala nada não. Ele não tá falando nada sobre isso. Você perguntou a idade dele e ele nasceu no dia 6/3/2018. Então, o Zequinha tá com 5 aninhos. É um bebezinho. Pra cachorro já não é um bebê, né? Já é um senhor. Mas pra gente ele é o nosso bebezinho. A Cláudia quer saber sobre o reiki. Cláudia, aqui nesse pergunta e resposta fica pequeno o espaço assim para eu falar um pouco sobre o reiki. Mas, em geral, o reiki é uma terapia onde a gente canaliza a energia do universo, o prana, né? A gente canaliza com as mãos e através de vários sentimentos e sinais que a gente recebe na sintonização do reiki, a gente transmite para a pessoa que a gente está tratando, né? A gente também tanto pode tratar presencialmente,
quanto através de algumas ferramentas do Reiki, a gente pode tratar à distância, abrindo portais e tratando a pessoa, esteja ela onde estiver. Trabalhamos muito com os chakras, né? Mas aí são explicações que eu teria que dar e eu posso fazer isso num outro momento, fazer um vídeo só falando disso com vocês, tá bom? Mas assim, em geral é isso, é uma terapia, né? Uma terapia que a gente trabalha com energia, com prana, com energia universal, ou o nome que vocês queiram dar, essa energia que tem no ar, que está envolvendo tudo, e a gente energiza os chakras e harmoniza e estabiliza, e as pessoas melhoram muito de várias situações, de vários sintomas, e muitas vezes se curam de várias doenças. Não é uma mágica que você aplica e pronto, né? É um tratamento. E é isso. Uma outra hora, num outro vídeo, eu posso falar mais, porque aí eu teria que falar de corpos, de chakras, né? Tem mais algumas explicaçõezinhas. Vamos seguir aqui. O Valdo perguntou como eu faço para me manter magra. Ô Valdo, você sabe que quando eu dava aula e minhas crianças, meus alunos perguntavam alguma coisa sobre isso, então é meio que inteligência matemática, né? Se você ingere muita caloria, você vai ter que queimar esse monte de caloria, porque senão vai ficar armazenado em você. E aí é armazenado em forma de gordura. Então, a vida é meio que matemática nesse ponto, como diria meu pai, que é engenheiro, né? Tudo acaba sendo matemática na cabecinha dele, ou acabava sendo. A minha vida inteira fiz exercício, isso faz parte da minha vida, faz parte do meu dia. Não tem um dia, a não ser que eu não esteja realmente bem, que eu esteja adoecida, eu tenha feito uma cirurgia. Se não aconteceu nada disso, todos os dias eu faço exercício, todos os dias. Então isso faz parte da minha saúde e também faz parte da minha queima de caloria. Então meu corpo está acostumado com o movimento e trabalha um pouco melhor. E eu não cometo exageros, eu me preocupo com a alimentação, tem muita coisa que eu não como, que eu nem ponho na boca, tem muita coisa que eu evito. E o meu dia a dia é muito assim de salada, eu como arroz, feijão, mas é um pouquinho de um pouquinho do outro, bastante de salada. Hoje em dia, raramente, mas nossa, faz tempo que eu não como carne, mas aí carne vermelha. Mas assim, pelo menos um ovo por dia, às vezes 2 ovos por dia. E às vezes um peitinho de frango, para não ficar sem a proteína. Hoje em dia também eu tô usando, já ouviram falar de whey protein, que é uma proteína líquida, né, que a que eu uso, ela vem do soro do leite. Então eu uso de manhã para ajudar a musculatura, porque até um tempo atrás eu fiquei muito doente e eu fiquei com a musculatura muito flácida, muito assim, nossa, fazia curva aqui, agora já melhorou bastante, o meu braço já não tá tão flácido. Então esse whey protein, a proteína do soro do leite que eu consumo de manhã, pode consumir na água, pode consumir na fruta, também me ajuda a manter o tônus muscular, né? Tá sendo bem legal. Mas é isso, é matemática, né? Comeu muito, vai precisar gastar muito. Se não gastar, vai engordar. Então, tem que equilibrar, ter exercício constantemente e não comer de forma exagerada. E, de preferência, se alimentar bem. Se alimentar bem não é quantidade, se alimentar bem é qualidade. Qualidade do alimento, aquilo que te nutre. É isso. Bom, vamos lá para a próxima. Lima. Ai, o Lima perguntou quando é que eu vou visitar ele lá na França. Ai, que bonitinho. Ai, Lima, será que um dia eu chego aí? Não sei, não. Sei lá. Será que nessa vida ainda vou para a França? Tenho a menor noção, mas eu ia gostar. Vamos lá. Ai, agora essa aqui, eu acho que é Cristina o nome dela, que perguntou, esqueci de marcar. Que eu copiei aqui, ó, do celular. Ela perguntou, perdoa, viu, se não for Cristina, agora eu não lembro o nome.
Perguntou como é que eu me mantenho tão bem e com os chakras alinhados. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não se iludam com essa coisa aí de internet, que todo mundo tira foto linda, maravilhosa e faz vídeo sorrindo e perfeito. E não fiquem achando que isso acontece por trás do celular e por trás de câmeras 24 horas por dia. Isso não existe, viu? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual a você. Todo mundo. Então eu também tenho hora que eu não estou bem, que eu fico chateada, que aconteceu alguma coisa, acontece uma coisa, alguém fala uma coisa, me desequilibra, sabe? Eu já sinto pegar aqui no meu estômago, eu sinto que a minha energia não tá legal. Todo mundo é igual, viu? Não fica pensando que, esse povo que aparece na telinha, que é maravilhoso, a vida deles é perfeita, não tem vida perfeita. Isso é uma mentira. Então eu tô falando pra vocês que eu também vivo situações de desequilíbrio. Mas eu tô aprendendo na vida, venho aprendendo a me reequilibrar, a perceber quando eu não tô bem, vou para um canto, sento, respiro, observo por que eu não estou bem, o que foi que eu fiquei chateada, se existe um motivo real, porque às vezes a gente aumenta o sofrimento. Acontece uma coisinha assim e a gente dá valor como se ela fosse imensa e na verdade é uma coisa pequenininha. Então eu procuro refletir sobre isso e depois eu aplico o reiki em mim. Porque quando acontecem essas coisas que a gente se desestabiliza, nossos chakras, que são rodas de energia, existem os 7 principais chakras, né, que estão aqui na frente do nosso corpo, como eu estou passando a mão, como se estivesse aqui, porque na verdade eles estão no duplo etérico, né, mas como se ele estivesse desenhado aqui, que é como a gente vê nas figuras que a gente pode achar aí pela internet. Então esses chakras, dependendo do que tem acontecido, eles se desequilibram em algum ponto, ou eles se fecham e aí a energia não flui. Eu aplico o reiki em mim mesma, para que esses chakras, essas rodas de energia, elas não fiquem obstruídas, elas se libertem e a energia possa fluir. E aí eu me equilibro de novo. Isso pode acontecer, gente, 300 vezes por dia. E 300 vezes por dia eu vou respirar e me reequilibrar. Isso é para todo mundo. Todo mundo é assim. A gente, qualquer um de nós, às vezes você está muito bem e, não sei, uma coisa que quebra, uma notícia que chega, você muda, fica ruim na mesma hora. É a sua energia. E aí, você, se quiser, você pode se dedicar a se reorganizar e a reequilibrar a sua energia. Então, é isso que eu procuro fazer. Mas não pense que eu sou uma flor de beleza, de alegria. Não sou, isso não existe, viu, gente? Não se iludam. Todo mundo é igual e a nossa vida é assim, ó, altos e baixos. Uma hora a gente está lá em cima, controlada, plena, daqui a pouco a gente desce, desestabiliza, e é assim que a gente vai seguindo, tá? Só que hoje eu sinto que eu tenho muito mais momentos de equilíbrio do que de queda. Então, é um amadurecimento, né? Vamos lá. Eliamar, ela quer saber, se eu tenho parentes, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, então ela é de lá também. Eu nasci em Porto Alegre, eu acho que ela também é de Porto Alegre, e ela quer saber se eu tenho parentes lá. Não, amiga, não tenho. Sabe por quê? Meu pai serviu lá no Sul. Meu pai era militar, né? Então a gente morou lá em Porto Alegre, eu nasci e vivi lá por quase 4 anos. Depois eu vim aqui para São José. Então não tenho parentes não, meu pai era militar, né? Militar é viajante, né? Por um tempo na vida, pelo menos. O SOS Vande, olha, eu tô colocando o nome como eu leio ali quando vejo a pergunta, tá? Lógico que seu nome não é SOS, né? Perguntou como eu me sinto com a mudança radical. Se eu sinto falta, tá falando da minha vida pós-separação. Olha, toda mudança é um chacoalhão na vida da gente. Os chacoalhões são importantes. Então, eu me sinto viva. Eu me sinto estando onde eu devo estar, fazendo o que eu devo fazer. Eu me sinto plena,
Mas eu acabei de falar para vocês, a gente é assim, né? Tem momentos que eu fico triste, tem momentos que eu não tô tão feliz, mas em geral eu tenho essa certeza em mim que eu estou onde eu devo estar. Eu estou e sou muito grata, porque muitas portas se abriram para mim, muitas mãos se estenderam, principalmente a mão de Jesus, a mão de Deus, me dando oportunidade de servir. E é o que eu mais amo fazer na vida. E aí ele diz também, o SOS Vande, ele diz que eu combino mais com a natureza. Eu acho que eu combino mesmo com a natureza do amor, com a natureza da música, com a natureza das amizades. É isso. Silva, deixa eu ver o que você escreveu. Silva Miller. Ah, é a Silva. Ai, gente, acho que é Silvana. Ela quer saber como seguir a religião espírita online. Ô, minha amiga, eu não sei te dizer como seguir online, mas assim, a religião espírita tem muita leitura. Então tem algumas obras básicas que é interessante você conhecer. E você pode começar pelo Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode adquirir online, eu acho que você pode até ler em PDF pela internet, eu tenho a impressão que deve ter. Tem outras obras básicas, né, do Espiritismo, mas acho que o Evangelho é o pilar ali, é o mais importante para você começar. E tem muito aprendizado e são lições tiradas da Bíblia, então é bem legal. Mas tem o Livro dos Espíritos, tem a Gênese, tem o Livro dos Médiuns, então são 5 livros, algumas obras interessantes, mas comece pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas existem vários canais que não exatamente vão falar sobre o Espiritismo, mas dão muita orientação seguindo a linha do Espiritismo. Então, tem um canal que é da Mônica. Ai, agora eu não me lembro sobre o nome dela, alguém aí talvez deva conhecer. Mas a Mônica, ela tem um canal maravilhoso, sabe? Ela recebe algumas entidades. Mônica de Medeiros. E eu gosto muito. Na pandemia, muitas vezes eu acompanhei, eu assisti, me ajudou muito, me deu muita força. Inclusive, o centro espírita que ela frequenta, que ela trabalha em São Paulo, faz uns atendimentos à distância maravilhosos. E eu já fui tratada à distância. Então, eu indicaria como fonte de conhecimento. Mas o importante para você começar é você ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E uma coisa muito boa de fazer, que a gente faz aqui em casa, e que acho que todos os meus amigos espíritas fazem também, é a leitura do Evangelho no lar. Então a gente escolhe um dia da semana. Por exemplo, aqui em casa é quarta-feira. Escolhe um horário. Aqui em casa é quarta-feira às 18 horas. E aí nesse horário, você coloca na mesa copos de água para todas as pessoas que moram na casa, e você, quando dá o horário certinho, 6 horas no meu caso, a gente faz uma prece, depois a gente faz a leitura do Evangelho de uma página aleatória, às vezes eu só abro e leio, mas também pode ir fazendo na sequência. Depois disso, a gente comenta entre os presentes. Aqui em casa somos sempre eu e a Luísa, porque a Miriam trabalha e chega muito tarde, não dá pra gente esperar, a gente não dá conta. Então a gente comenta aquilo que a gente leu, o que a gente entendeu, qual é a mensagem que a gente está recebendo naquele momento e o que a gente se propõe a fazer durante a semana seguindo aquela mensagem. Depois disso a gente agradece a toda a espiritualidade e a gente encerra em oração. Então é uma prática muito gostosa e muito importante, porque essa prática vai iluminando toda a casa da gente, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Adriene, é Adriene com H, Adriene Soyab 3200. Quer que eu fale sobre tarô, chakras e arquétipo? Sobre chakras eu posso falar um outro momento, né? A gente falar sobre os corpos, sobre os chakras.
E aí a gente fala um pouquinho sobre reiki, né? Porque para entender um pouco do reiki, tem que falar de chakra, tem que falar de corpos. Sobre tarô e sobre os arquétipos, eu não sou uma especialista, eu teria que me inteirar para poder conversar com vocês, né? Eu dou meus pitacos, faço minhas brincadeiras, minhas pesquisas, eu adoro tarô, mas assim, eu gosto de consultar. Mas eu não sei explicar para vocês exatamente, então eu acho legal uma pessoa mais entendida falar sobre isso. A Maria Mash, quer saber se quando eu fiquei sozinha com os meus filhos, se eu tive ajuda da minha família. Ela está falando do seguinte, quando o pai das meninas morreu, eles tinham... A Luísa estava com 8, a Miriam com 7 e o Breno com 12. E aí eu fiquei, né, só com as crianças e tive ajuda sim do meu pai, mas mais ajuda financeira. Mais ajuda financeira, meu pai é uma pessoa assim que sempre foi mais provedor. Eu senti falta do acolhimento, né, que é o acolhimento materno. Minha mãe já era falecida há muito tempo, então esse colo que a gente precisa, às vezes eu senti falta muito na minha vida. Mas meu pai não me desamparou não, financeiramente, meu pai ajudou, logo que aconteceu ele se prontificou a ajudar e ele cumpriu isso sempre. A Maria continua, ela quer saber do que o pai das meninas, das minhas crianças faleceu. Ele desistiu de viver. Um dia ele desistiu de viver e acabou com a própria vida. Eu não gosto de falar muito sobre isso não, gente, viu? Mas é isso. E a Maria também pergunta se eu tenho meus pais. Então, a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 16 anos. O meu pai, graças a Deus, ainda está vivo. E meu pai já tem 90, vai para 91 anos. Minha mãe teria 80 e pouquinho agora. Deixa eu ver o que mais agora. A Maria ainda está perguntando se na casa espírita que eu frequento, eu evangelizo e se eu dou aula de violão para as crianças. Maria, na casa espírita que eu frequento, às vezes eu toco violão quando me chamam, né? Mas o meu trabalho, a minha função, eu trabalho na câmara de passes. Eu dou passe nas crianças, eu e uma equipe, né? Nós somos uma equipe e as crianças vão lá para assistir suas aulas, para ter a evangelização. Em determinado momento, elas se dirigem a uma sala que a gente chama de câmara de passe, que a gente já preparou antes, e elas vão entrando 2 a 2 e recebem o passe energético de nós passistas, viu? Essa é a minha função na evangelização infantil. O canal da Cal, 1986. Quer saber por que eu não tô gravando? Cal, eu toda semana tô colocando vídeo, viu? Toda semana eu coloco uma receitinha, às vezes eu converso alguma coisa, mas eu tenho feito mais receita, e tenho colocado música, que na verdade a raiz desse canal é a música. Esse canal começou há alguns anos só com música, se manteve só com música, mas agora cresceu para essa amizade que a gente tem. A Maria do Carmo, Maria do Carmo Regoso, falou: por que eu não gravo um clipe ao ar livre com muito verde? Ai, não sei, Maria, você sabe que minha vida tá tão corrida e com tantas atividades que eu não tô conseguindo muito pensar nisso não. Acho que o simples, o mais simplesinho é o meu caminho. Eu não descarto nada não, eu aprendi a não descartar. Porque quando me falaram assim, faz um canal com receita, começa a fazer receita no seu canal. Eu falei, não, eu não vou... Olha eu fazendo aqui. Então, eu jamais vou falar não outra vez. A gente tem que estar aberto para tudo, a gente não pode se limitar. Então, tudo é uma possibilidade. Rainha das Agulhas, ela pergunta, ela fala
que quando eu converso, ou quando eu canto, ou quando eu, sei lá, quando eu tô com vocês aqui, ela diz que ela sente a minha energia. Como é que isso pode acontecer? Eu acho que a gente pode sentir isso sim. Eu sinto isso com algumas pessoas, porque quando a gente se abre para essa conexão e a gente se liga amorosamente, a gente sente o outro. É que nem vocês que têm filhos, quem tem filho, filha, enfim, e o filho viaja, vai para algum lugar e de repente você começa a sentir, ai, tem alguma coisa acontecendo com meu filho. Ou ele não está bem, ou ele está vivendo algum momento muito feliz, porque tem alguma coisa muito boa acontecendo, estou sentindo uma emoção que eu acho que é do meu filho. Então o amor, ele nos liga às pessoas que a gente está energeticamente conectada. E muitas vezes a gente está conectada a pessoas que a gente nem conhece. É uma conexão espiritual maior do que a gente pode supor. A gente consegue sentir uma pessoa distante, a gente vê uma pessoa às vezes num vídeo e sente um carinho, uma amizade, uma vontade de fazer o bem para essa pessoa. Isso é essa conexão espiritual que a gente não consegue explicar, mas que ela existe e que ela banha todos nós. Viu? Rosângela Silva Messias. Ela pergunta que faixa etária eu lecionava. Eu cheguei a lecionar para todas as faixas etárias, né? Para as crianças de ensino médio, pro Fundamental 1, Fundamental 2. Eu lecionei para todos, mas chegou uma época que eu peguei, que eu consegui compreender que eu tinha uma conexão muito mais forte, profunda, com as crianças menores. E ali eu cantava com eles, eu tocava violão, eu tinha umas conversas que eu sentia que elas significavam, que eram muito mais profundas do que só uma professora ensinando e um aluno aprendendo. Então foi com os pequenininhos, ali que eram aluninhos de primeira, quarta série, né, no Fundamental 1, que eu senti que era o mais forte do meu caminho. Mas eu cheguei a lecionar para todas as séries, até o ensino médio. Bom, gente, essas foram as perguntas, eu respondi todas. Teve algumas coisas assim que é uma pessoa que colocou um negócio hoje que eu tirei, sabe? Que não era nem uma pergunta, era um julgamento, e um julgamento muito nada a ver, né? Porque ninguém tá dentro da casa da gente para saber o que acontece. Então quando a pessoa começa a julgar e falar que na sua casa, dentro da sua casa, você não fez isso, você fez aquilo, cara, é piração, né? A gente nem... Eu já descarto, eu já elimino, às vezes até bloqueio a pessoa, porque na minha vida eu quero amor, eu quero receber e dar amor, eu quero bem, eu quero receber e dar o bem. Eu quero ajudar. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar, de jeito nenhum. E eu peço a Deus que me fortaleça para que jamais eu interfira ou eu prejudique alguém. Porque às vezes isso poderia acontecer até sem querer. Então eu peço que Deus cuide de mim para que isso não aconteça. Queridos, queridas, gratidão por tudo, que vocês tenham um dia lindo. Aqui em São José hoje é feriado, então é aniversário da cidade, a cidade está em festa, muito barulho, muita música e é um dia de sol, então tá tudo maravilhoso. Eu espero que vocês também estejam vivendo um dia maravilhoso e sigam em paz, sigam em paz. Que Deus abençoe a todos. Namastê. Gente, voltei aqui correndinho, porque eu vi que eu esqueci de responder sobre o jejum intermitente, que também faz parte da minha rotina. E perguntaram sobre, duas pessoas até perguntaram sobre o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, o que eu faço é assim, eu me alimento normalmente, também não é uma regra assim militar, né? Mas normalmente eu me alimento até umas 5 horas da tarde. Às vezes um pouco menos, às vezes vai até às 6, mas geralmente até às 5. Depois disso, se eu tiver que tomar alguma coisa, é água, chá, eu não como mais nada. E aí no dia seguinte, eu vou me alimentar lá para as 10, 11 horas da manhã, dependendo do dia, vou comer meio-dia.
Meu organismo funciona muito bem assim porque eu nunca fui de ter fome de manhã. Nunca tive muito apetite logo de manhã cedo. Não, parece que é engraçado, mesmo que eu durma com fome, que eu esteja, ai, tô com uma fominha, mas durma, eu acordo sem fome nenhuma e não consigo comer. Então, isso me ajuda no jejum intermitente. Então, geralmente eu consigo fazer assim de 15 a 18 horas de jejum, porque eu fecho, né, a minha janela às 5 da tarde. Então é um tempo bem grande. Mas se você fizer uma janela, a janela é o tempo da sua última alimentação para a sua primeira do dia seguinte. Se você fizer um jejum intermitente de uma janela de 12 horas, já é legal, já é um começo bem legal, tá bom? Era isso que eu queria falar. Tchau, gente!